Olá, fãs do automobilismo! Está começando a 46ª edição do nosso Dinâmica Cast. Hoje iremos falar um pouquinho sobre as duas categorias da NASCAR, que já fecharam os playoffs numa corrida muito emocionante em Bristol, e também a terceira corrida da chave da Cup Series, que define os 12 primeiros para a segunda fase dos playoffs. Comigo está hoje Thales Cristiano. Olá pessoal, final de semana movimentado aí no Coliseu de Bristol, né? A gente teve definição do playoff da Xfinity Series, eliminação nos playoffs da Cup Series e também uma vitória de um novato lá na Truck, né? Surpreendeu, né, essa vitória de Sam Mayer, que é uma das sensações da ARCA. Né, o menino entrou aí na picape, 17 anos, colocou o campeão Brett Moffitt no bolso, ele que é o líder dos playoffs e líder dos pontos corridos, e ele ficou com a segunda posição. E Sam Myers, pela primeira vez, né, venceu na Truck Series, menino aí que fez a sua sétima largada na GMS, a equipe média para boa, né, que usa equipamento da Chevrolet. Fez uma bela corrida em Bristol, além do que ele também venceu na ARCA, né? Uma corrida muito interessante para o menino que apenas 17 anos, com certeza aí a Junior Motorsports vai começar a ficar de olho, né? Quem sabe aí daqui uns anos, Hendrick para ele, né? Exatamente, até quem sabe a KBM, que vamos pegar pilotos jovens assim, né? Essa que foi também a primeira etapa do playoff da Truck Series, né? Que se iniciou nessa quinta-feira lá no Coliseu de Bristol, o playoff da Truck que conta com 10 pilotos, né? A primeira fase de 3 corridas, 2 serão eliminados, né? Os que ficaram na pior, por assim dizer, nesse começo de playoff, nessa primeira etapa, foram Todd Gilliland e Christian Nex no Truck 18. Christian Nex, que fez uma excelente temporada regular, né? Diversos resultados convincentes e bons, porém ele acabou tendo problemas aí na corrida de Bristol e no momento se encontra na degola 2 pontos atrás de Austin Hill, que foi o campeão da temporada regular, porém não fez também uma excelente atuação e se encontra só na 8ª posição. O Sam Mayer, como eu falei, é part-timer, né? A vitória dele não conta para o campeonato, ou seja, tudo permanece do jeito que está, ninguém classificado ainda na fase seguinte, e vai ser bastante interessante ver essa disputa ferrenha entre os pilotos chegando em Las Vegas, né, naquela que vai ser a segunda corrida da fase inicial da primeira parte dos playoffs da categoria de caminhonetes da NASCAR, né? Sim, esse playoffs ele começa com, né, rostos já antigos, né? E alguns não tão campeões, né? E alguns pilotos já famosos, estabelecidos na categoria, como Stuart Friesen e John Sutter, que ficaram de fora, fizeram uma temporada bizarra, né? O Stuart Friesen, que é um piloto muito bom, canadense, que veio dos carros de terra, né? E o John Sutter, que exatamente, do ano passado, ficou de fora. E o Johnny Sutter também fez uma campanha sem vitórias, não entrou para os playoffs, e a gente espera que seja uma disputa legal, né? Vale lembrar também que apenas o Aix da KBM está nos playoffs, que é uma coisa também muito diferente, né? A gente via aí nos últimos 3, 4 anos que a KBM era uma equipe forte, até mesmo de títulos, né? Não sei se o Kyle Busch não acertou nessa safra de pilotos, porém apenas um piloto no número 18 que está entre os playoffs e está na zona da degola, como você disse, né? Exatamente, o Christian Nex, que foi o piloto que fez umas boas atuações, né? Beirou a vitória em algumas oportunidades, porém no comecinho dos playoffs agora já começou perdendo gás, né? Essa primeira fase dos playoffs da Truck Series vai contar com a etapa de Las Vegas, final de semana que vem, né? Se eu não me engano, a corrida será na sexta-feira. E a prova eliminatória, onde 2 darão adeus à disputa pelo título, acontecerá em Talladega logo depois.
E vale salientar também uma curiosidade: o líder dos playoffs e também dos pontos corridos, Brett Moffitt, não venceu nenhuma vez, bateu na trave em várias vezes. A gente vê a regularidade dele, várias vezes no top 3, batendo sempre na trave nas vitórias, porém não venceu. E a gente vê que na Truck Series, como ano passado, Matt Crafton, tricampeão sem vitórias, é possível de acontecer, principalmente um piloto que está muito bem estabelecido como o Moffitt, né? Uma também lembrança que isso pode acontecer é que ele é campeão já, né? Então ele tem todas as manhas, não acertou o carro ainda, não acertou uma vitória, porém ele está sim aceso para a luta do título. Exatamente, como você ressaltou, o Crafton ano passado foi campeão sem vitórias, né? O que fez muito fã da NASCAR torcer o nariz com esse formato de playoff, né? Que desde que ele foi implantado, se eu não me engano, em 2014, isso nunca tinha acontecido. De um piloto ser campeão sem ter triunfado nenhuma vez ao longo da temporada regular ou dos playoffs. Aconteceu dessa vez. Outros pilotos que chegaram à decisão daquele ano tinham vitórias, não era o caso do Crafton. Ele chegou em segundo, se eu não me engano, na corrida decisiva e acabou vencendo o campeonato por ser o melhor dos finalistas naquela prova. Mas como eu disse também, tudo pode acontecer, né, nesse formato de playoff, né? É um formato bastante interessante, deixa o público bastante divertido, né? E vai ser bastante interessante ver o que vai acontecer nessas duas etapas que estão por vir aí na fase final do campeonato, na pós-temporada do Truck Series. Na Xfinity Series, em compensação, a gente teve definição dos playoffs, né, na corrida dessa sexta-feira à noite. Também tivemos definição nos playoffs, né, na Xfinity, como você disse. Chase Briscoe cravou a sua 7ª vitória na temporada, um dos maiores vencedores do ano em disparado, contra 5 do vice-líder Austin Cindric, 3 de Justin Allgaier e uma incrível temporada de Noah Gragson, né, com 2 vitórias, excelentíssimo. E também temos um azarão aí, Brandon Jones, que já todo mundo já estava meio que, né, desacreditando no menino. Ele se envolveu em muitos acidentes, fazia algumas lambanças, porém 3 vitórias pro Brandon Jones, legal de ver. Justin Haley também, novato, né, na categoria, se eu não me engano, venceu 2, e Harrison Burton também venceu 2. O resto do playoff, 5 pilotos estão zerados de vitórias. Pois é, o Brandon Jones, que conseguiu sua 3ª vitória na temporada algumas semanas atrás em Darlington, né, se aproveitando do entreveiro entre Ross Chastain e Denny Hamlin. Naquela oportunidade ele conseguiu sua 3ª vitória na temporada. O Justin Haley, que venceu em Daytona também, né, foi a última vitória dele até a presente data. Ele que vem na sua 2ª temporada completa na Xfinity Series. E outro piloto que é importante a gente ressaltar foi o Justin Allgaier, né, que semana passada, rodada dupla, se eu não me engano, em Richmond, ele venceu tanto a corrida da sexta quanto a corrida do sábado, e com isso conquistou sua 2ª e 3ª vitória na temporada, né? Ele também agora empilha 3 triunfos nessa temporada de 2020. E com a corrida de Bristol aqui a gente definiu os 12 pilotos que vão para a pós-temporada aí da Xfinity Series, né? Diferente da Truck, que são 10, na Xfinity são 12, sendo eles o Chase Briscoe com 7 vitórias, que você falou, Austin Cindric, Justin Allgaier, Noah Gragson, Brandon Jones, Justin Haley, Harrison Burton, piloto da Joe Gibbs, com 2 vitórias também. E aí vem os pilotos que se classificaram por pontos sem vitórias, sendo eles Ross Chastain no número 10, Ryan Sieg, Michael Annett, Ryder Hurst e Brandon Brown. O Ross Chastain, que, diga-se de passagem, hoje confirmou que será full-time na Cup Series ano que vem, né? Isso é um papo pra gente falar já já. Ele foi confirmado no 42 e isso fecha as portas para Bubba Wallace. Enfim, voltamos a falar um pouquinho da Xfinity. Como você disse, os 12 classificados. Nenhuma surpresa, né? Além do Brandon Brown, que está numa equipe
pequena, diga-se de passagem, né? Ele e Ryan Sieg fizeram ótimas temporadas, ambos de Chevrolet. Conseguiram aí entrar no hall desses 12, que é uma coisa um pouquinho difícil, né? A gente sabe que essa categoria ela é muito disputada, tem muita gente boa, tem equipamentos muito bons, e você conseguir entrar nesses 12 aí é realmente uma vitória para quem tá em equipes pequenas. E os favoritos, né? Eu chutaria que com certeza era o top 3 da tabela, né? E eu acho que o Justin Haley talvez passaria para os 4 finais. É um menino muito bom, que tem muita garra, né? Apesar de estar na Cowling, que é uma equipe boa também, mas também não é tão boa quanto uma Stuart Haas ou uma Penske ou até mesmo a Junior Motorsports. Entre outros aí vai ser uma surpresa, ou também esses 3 aqui, um dos 3 fora da final, seria uma surpresa a mais, né? Exatamente, lembrando que a gente pode contar também com alguma zebra, que não seria tão zebra, né, porque mostraram atuações decentes ao longo da temporada, como por exemplo o Harrison Burton no piloto da Gibbs número 20, né, que venceu 2 vezes ao longo do ano. O próprio Noah Gragson, que fez atuações decentes, né? Ele que não teve uma primeira temporada muito boa na Xfinity Series, porém agora esse ano vem de vez em quando sendo um fator, brigando por vitórias. E por que não o Brandon Jones, né? Ele que já tem 3 triunfos, ele que está sendo a surpresa da temporada, né? Que ano passado ele passou o ano inteiro zerado, nem para os playoffs foi. E acabou atraindo muitas desconfianças sobre ele, né? Porém, esse ano ele parece que está determinado a conseguir o máximo que ele puder, né? Essa fase agora dos playoffs, que vai começar semana que vem em Las Vegas, da Xfinity Series, contará com 3 provas, obviamente, sendo elas Las Vegas, depois a gente vai ter Talladega e por último o circuito de Charlotte, o Roval de Charlotte, né? Circuito misto que certamente o Austin Cindric vai ser fortíssimo candidato à vitória nessa etapa, né? Tá muito bem encaminhado, né? O Chase Briscoe também é um piloto muito bom de misto. A gente vai contar também com certeza o Allmendinger, né? Que fez ótimas atuações ao longo da temporada. Ele correu 8 corridas. Dessas 8 ele teve chances reais de vitória, venceu uma. E é isso, né? Acho que fechamos de Xfinity. Falamos os 12 classificados. E é isso, né? O Michael Annett também, que com certeza cai nessa primeira fase, né? Um cara que vem na decadência, ganhou em Daytona nas temporadas passadas, porém não foi mais além do que isso. Ross Chastain também seria muito legal se ele levasse o título dele da Xfinity pra Cup, né? Seria bem interessante de acontecer isso. Exatamente. O Ross Chastain, que já fez temporadas melhores na Xfinity Series, né? Como, por exemplo, do ano passado. Esse ano ele ainda não se encontrou. Em Darlington bateu na trave, né? Chegou batalhando com o Denny Hamlin na última volta pela vitória, acabou se envolvendo num acidente, com isso perdendo o triunfo também. Ele que ainda não venceu em 2020, né? Porém é um piloto, o famoso pau para toda obra, né? Ele, em qualquer categoria que ele ande, ele é um fator interessante, né? Ele que na Cup ele ainda não tem nenhuma vitória, mas corre regularmente lá, sempre com um equipamento que não provém ele de mostrar o seu potencial. E isso ano que vem vai ser mudado, né? Ele vai ter um bom carro na mão, o número 42 da Chip Ganassi. Carro que esse ano está na mão do Matt Kenseth, que começou a temporada na mão do Kyle Larson, né, que acabou ficando desempregado. E ano que vem ele finalmente vai ter um carro bom nas mãos. E é legal quando isso acontece com um piloto simpático, né? A gente ficou torcendo, fazendo campanha para o Matt DiBenedetto ter uma boa vaga para 2020, né? Ele que foi demitido ao final da temporada de 2019 e era um piloto muito simpático. Esse ano, graças ao apelo da grande torcida da NASCAR, ele conseguiu uma vaga ali no 21. Não fez uma boa temporada, mas chegou aí nos playoffs, né? O que foi muito merecido. De pouquinho em pouquinho ele vai conseguindo evoluir. Quem sabe futuramente, com um equipamento ainda melhor, ele consiga brigar por título na NASCAR, né?
Com certeza. Agora, ele fez uma boa temporada em aspas, né? Pelo fato de que ele tem o Wood Brothers na mão, que tem a parceria com a Penske. Paul Menard não conseguiu ganhar, mas a gente sabe quem é Paul Menard, né? E é um piloto muito bom. Se envolveu em muitos acidentes, estava na hora errada, no lugar errado. A maioria das vezes, quando estava correndo bem, aconteceu alguma coisa. Essa prova em Bristol, ele trocou 2 pneus apenas na primeira parada. Chegou a largar em primeiro lugar, porém foi engolido pelo montante de carros. E aí depois ele teve uma parada prematura, que daí ele tomou 3 voltas, começou a remar. Não terminou legal, tava lá para trás, não foi o suficiente. E quem se salvou foi Kurt Busch, né? Kurt Busch aí, que esse ano está devendo uma vitória pelo equipamento que tem, né? Ele, o Clint Bowyer, o Almirola, estão devendo vitórias aí, fora o Kyle Busch também, né? Exatamente, o Kurt Busch chegou a ter problemas na corrida, né? Mas por causa da folga de pontos que ele tinha conquistado, ele fez uma temporada regular muito sólida. Ele conseguiu se agarrar e se classificar à fase dos 12, né? Para quem não está habituado, o playoff da categoria principal são 16 pilotos e a cada 3 corridas, 4 dão adeus. Os 4 que deram adeus foram o Matt DiBenedetto, que a gente falou, né? Ele acabou tendo problemas com a estratégia, não fez uma boa corrida, já estava na zona da degola e apenas consolidou a eliminação dele, né? Outro piloto que também teve problemas foi o William Byron, ele acabou batendo um típico incidente de Bristol, né, um engavetamento, ele acabou furando o radiador do seu carro, tendo que abandonar a corrida. Com isso ele já estava na zona da degola e foi eliminado também prematuramente. O Cole Custer também teve um incidente semelhante, porém não teve danos no radiador, mas teve uma atuação nada brilhante. Ele que também já era esperado ser um dos primeiros eliminados por ser novato, né, por ainda não ter as manhas de como se disputa um título na categoria principal. E o que, na minha concepção, é a grande decepção do playoff desse ano é o Ryan Blaney, né? Que, com o número 12 da Penske, ano passado e anos anteriores, ele foi até mais longe nos playoffs, e esse ano ele cai logo na primeira fase, né? Exatamente, foi uma surpresa nada agradável, principalmente para os fãs da Penske. É muito difícil de ver, né, o trabalho de uma equipe de ponta sendo acabado aí na primeira fase dos playoffs. Ryan Blaney que precisa focar um pouquinho mais na constância, né? A gente sabe que ele é jovem, mas ele não é tão jovem assim. Tem horas de voo, tem já um número, né, de vitórias. Precisa sim se concentrar mais. A gente viu reflexo disso, que foi a eliminação dele com um Penske. Talvez, se ele continuar nessa decadência, o lugar dele pode estar muito bem substituído, né? A gente pode ter o DiBenedetto no 12 e já o Cindric no 21, né? Algumas línguas nos Estados Unidos diz que Austin Cindric possa ir para indicar, né? Que a gente que acompanha mais as categorias sabe que o Austin Cindric é um cara de misto, começou aí no kart, né, como alguns pilotos da Cup Series, e abre o olho, né, Blaney, porque fica difícil, né, 4 pontinhos apenas do Matt Benedetto, fica difícil de defender, né. Pois é, exatamente, foi uma péssima temporada dele, ele conseguiu apenas uma vitória em Talladega, numa corrida totalmente aleatória, por assim dizer, cheia de acidentes. Ele acabou capitalizando a oportunidade e conseguiu a sua vitória naquela oportunidade, né? O Cindric, que ele tem um grau de parentesco, se eu não me engano, não sei se é filho do Tim Cindric, né, que é estrategista da Penske lá na Índia. Filho, exatamente. Ele é o Tim Cindric, que é famoso, figura icônica lá do time da Penske na IndyCar. O que certamente faria o lobby para ele fazer aparições lá na categoria de monopostos. Porém, creio eu que o futuro dele seja na NASCAR, né? Não tão ano que vem. Porém, futuramente a gente certamente vai ver ele correndo em um dos carros da Penske
aí na categoria principal. Outro fator interessante, que é importante a gente ressaltar aqui, é o chilique do Kyle Busch, né? Ele que foi o piloto que liderou o maior número de voltas na corrida desse sábado. Daí, durante as últimas 100 voltas da corrida, ele travou uma batalha ferrenha com o Kevin Harvick pela vitória. Kevin Harvick pegou a liderança, o Kyle Busch se aproveitou do tráfego e retomou a liderança da corrida. Porém, ele acabou ficando preso atrás do Joey Logano, faltando, se não me engano, 50 voltas para o final, um pouquinho menos. Foi ultrapassado novamente pelo Kevin Harvick, que não conseguiu mais retomar a liderança da corrida. Ele que agora está 29 corridas sem vencer. Pela categoria principal, né? Ele que venceu a última vez na decisão do ano passado. E na coletiva de imprensa pós-corrida, ele disparou contra o Joey Logano, falou que não é à toa que ninguém é amigo dele, se referindo ao Joey Logano. E quando perguntado sobre as expectativas dele para Las Vegas, corrida da semana que vem da NASCAR, ele falou que não se importa porque provavelmente ele não avançará a fase dos 8. E essa briga aí de Logano e Kyle Busch a gente já via há muito tempo, né? Exatamente, né? Os dois que já têm um histórico grande de brigas, até discussões saíram na mão algumas vezes até inclusive, né? Porém, eu já não concordo tanto com essa declaração dele, que ele crava como ele um dos eliminados na próxima fase dos playoffs. Eu acho que ele pode ser até que passe até a fase dos 8, né? Se fosse para fazer um palpite, eu acho que os 4 eliminados dessa vez serão Clint Bowyer, Austin Dillon, Alex Bowman e Kurt Busch. Se fosse para deduzir os 4 eliminados na próxima fase dos playoffs da Cup Series, para mim seriam esses 4, podendo um Eric Almirola ser eliminado já nessa fase, porém ele tem mostrado uma consistência muito boa, fez no top 5 no último sábado. Se ele conseguir se manter dessa forma, ele consegue avançar mais uma fase. Exatamente. Ele é o segundo melhor piloto da Stewart-Haas, né? E para mim o Clint Bowyer pode já sair, dar adeus, né? Que ele veio de uma escolha de Tony Stewart, o Smoke, que é um dos donos da equipe, obviamente, trouxe o Clint Bowyer, que não tá fazendo nada de bom na equipe, apesar de ter passado para a segunda fase dos playoffs. A gente espera que Kyle Larson, que entre para o número 14, não se sabe ainda, talvez não, né? Porque todas as previsões daí da silly season que a gente faz é muito difícil a gente acertar, né? E o Clint Bowyer é aquilo, né? Tá ali fazendo número. Stewart-Haas é um carro muito bom. É uma pena que o Chase Briscoe, mesmo campeão, ele não vá subir. Não para Stewart-Haas, né? Talvez para Go Fast ou outras equipes menores. E como você falou, né? Os 4 aí que para mim que vai sair, talvez seja obviamente o Clint Bowyer, Austin Dillon, um Alex Bowman, não sei. Um Kurt Busch, eu gosto do Kurt Busch, viu? É um cara muito bom, porém às vezes ele não encontra uma vitória no ano. Mas tudo é possível nos playoffs, né? Exatamente. O Alex Bowman que não vem fazendo boas atuações, né? É importante ressaltar isso. E ele que conseguiu uma vitória bem no comecinho da temporada, se não me engano, na segunda etapa do calendário ele conseguiu já uma vitória. E certamente, na minha concepção, ele não vai ter força para seguir nos playoffs. Ainda mais chegando nessa parte que vai afunilando, daí a gente começa a ter apenas aqueles nomes fortes, né? Cobras criadas de playoffs, como Kevin Harvick, como Brad Keselowski, como Danny Hamlin, como Martin Truex. E essa molecada aí não vai ter bala na agulha, não vai ter café no bule para poder brigar com os mais velhos, assim como é natural de todo ano, né? A gente tem um playoff longo, com vários estágios, várias etapas, justamente para ir fazendo essa seleçãozinha natural, né? A próxima fase, a fase dos 12 dos playoffs, acontecerá em 3 etapas também, né? Sendo elas Las Vegas, agora na próxima etapa, final de semana que vem. Depois a gente vai ter Talladega, uma corrida muito interessante, geralmente a corrida do desespero. E a eliminação acontecerá no Misto de Charlotte, lá no Roval, onde já aconteceu fatos e mais fatos naquela corrida também, né?
Primeira corrida vencida pelo Ryan Blaney, né? Que tava no papo entre JJ e Martin Truex. E aí os dois se engalfinharam na última curva e sobrou aí pro Ryan Blaney. A gente até observa que o Blaney, ele tem algumas das... as maiores vitórias dele na Cup é sempre caída no colo. Mas enfim, isso não é o caso. Martin Truex, que tá fazendo uma temporada bem regular, fez uma prova horrível em Bristol. Porém, ele tá sendo top 3 na maioria das corridas. Tá devendo mais uma vitória. Não é dele ganhar só uma na temporada. Fica esperto também, né? O Martin Truex, que é um dos caras aí que não pode cair nessa, mas talvez vá cair na dos 8, porque ele já não é carta para o baralho dessa temporada. Exatamente, porém tudo pode acontecer, né? Chegando na fase dos 8, a gente tem aquela montoeira de circuitos de 1,5 milha que a gente sabe que o Truex anda muito bem, como Kansas, como Texas. Esse tipo de circuito que a gente sabe que o Truex tem a mão de andar, né? Assim como também a gente tem Martinsville, né? Que é um circuito que poucos pilotos do grid têm as manhas para poder competir bem lá. E quando o piloto passa da fase dos 12 para a fase dos 8, aí, meu amigo, o bicho pega. É muito interessante de ver a pós-temporada da NASCAR nesse período, porque quem pode mais chora menos, né? Brigas saem, discussões, pancadarias, e isso que atrai a gente que gosta de automobilismo e velocidade também, né? Exatamente. Bom, amigos, a gente conversou um pouco, foi um podcast mais longo, né, dedicado à NASCAR, pelo fato de que teve eliminação na Cup Series, a principal categoria, e a definição dos playoffs na Truck Series e na Xfinity. Espero que vocês tenham gostado, né? Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado esteve Thales Cristiano. Obrigado se você chegou até aqui. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e não deixe de ficar por dentro dos outros episódios que estão por vir. Obrigado e tchau, tchau.